nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a 37. Nós vamos meditar um pouco sobre a vida de uma mulher sunamita. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a 37. Quem achou diz amém. Quem não achou, fala, me ajude. Você vê, aí, ajuda aí, gente. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor nessa noite, para receber a Tua palavra. Nos ensine nessa hora, ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. O versículo diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se, e ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de um jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho? Meu Senhor, não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor.
Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Amém? Está aí um texto que talvez você já ouviu nessa história, mas é sempre bom relembrar, porque o Senhor quer nos ensinar algumas coisas nessa noite. E nós vamos falar sobre segredos para um coração satisfeito. Amém? Segredos para um coração satisfeito. Essa mulher, ela revela que ela tinha um coração diferenciado. Logo no início do texto, a gente começa a ler e fala que vamos reunir, vamos tomar um café na sua casa? Não, lá em casa não. Vamos fazer alguma coisa? Não, lá em casa não. Isso revela o coração que você tem. Muitas pessoas já pensam, né? Chega um irmãozinho lá na sua casa, né? E eles dizem: nossa, fulano podia ir embora logo, porque tem um pedaço de bolo lá na geladeira que eu queria comer ele. Só tem um pedacinho de pudim. Meu pastor gosta tanto de pudim, mas só dá para mim, né? Está queimado. Então, o que passa no seu coração? Muitas vezes a gente fica assim, sem esse prazer de servir. Nossa, toda vez que fulano vem, eu tenho que ir para a cozinha, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Então a gente fica com o coração assim, reclamando, murmurando. Muitas vezes a murmuração habita no coração de muitas pessoas. E o coração não se satisfaz. E aqui revela que essa mulher tinha um coração hospitaleiro.
Um coração que gostava de servir. O coração dessa mulher era atento a detalhes. No versículo 10 fala assim, olha, toda vez que esse homem passa aqui, ele vem, faz uma refeição, só que só dele vir comer com a gente não está sendo bastante. A gente vai construir um quartinho para ele lá em cima. Nós vamos construir um quartinho para ele, vai ter uma cama, olha ali os detalhes, ó. Vai ter uma cadeira, vai ter uma mesa, vai ter uma lamparina, vai ter isso, vai ter aquilo, uma escova de dente, uma pasta de dente, um sabonete. Atento aos detalhes. E nós, quando nós vamos servir alguém, vamos receber alguém à nossa casa, como que a gente faz? Então nós precisamos aprender com essa mulher. Essa mulher aqui revela que ela tinha um coração de uma mãe. Não é assim que a mãe faz? A mãe olha para o filho e fala, você vai sair? Busca o quê? Busca a blusa. Já escovou o dente? Fez isso, fez aquilo? Então, ela tinha um coração de uma mãe, antes mesmo de se tornar uma mãe. E nós precisamos ter esse coração, seja homem, seja mulher, precisamos estar atentos aos detalhes, né? A atenção aos detalhes revela o cuidado de um coração, né? Você cuidar das pessoas, você cuidar daquilo que foi colocado nas suas mãos, você está atento aos detalhes, né? A fazer sempre o melhor. Então, essa mulher sunamita era assim. E o tema da mensagem é qual? Segredos para um coração satisfeito. Aquela mulher, ela não tinha ainda um filho, mas ela estava satisfeita em servir. Aí Deus olha para ela através do profeta e fala, o que a gente pode fazer por essa mulher, gente? Chama o servo, o que ela precisa, o que mais que ela precisa, o que tem no coração dela que a gente pode fazer para agradar ela. Porque a gente é tão bem recebido, ela faz tudo assim com tanto zelo, tanto carinho, mas eu preciso retribuir de alguma forma. E Deus olha assim para mim e para você, quando a gente tem um coração zeloso pelas coisas que Ele coloca nas nossas mãos. Deus olha para você e fala assim, o que está no coração dele que eu possa satisfazer? Porque você é uma pessoa zelosa, amém? Você é uma pessoa que cuida, que faz com excelência. Você é como essa mulher que olha, atenta aos detalhes. E o Senhor olha para o meu e para o seu coração e quer satisfazer o desejo do seu coração. Só que às vezes a gente nem porque a gente não tem coragem nem de responder, que a gente é zeloso. E o Senhor está chamando a nossa atenção nessa maneira. Por que muitas vezes os nossos desejos não são satisfeitos? Porque a gente não aprendeu com o salmista. O salmista fala assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que é se deleitar no Senhor? É ter prazer nas coisas de Deus. É ter prazer em fazer as coisas para o reino. O coração daquela mulher, né, de uma mãe que mesmo sem o filho foi formado antes dela ter um filho. Então antes de você ser colocado sobre uma célula, você precisa ter um coração de um pastor. Antes de você ser um pai, você precisa ter um coração de filho, de pai. Você precisa ter um coração de mãe, de cuidado, né, de zelo. Então, o Senhor quer forjar o seu coração antes de você se tornar. Antes de você ser colocado sobre um lugar, você já vai trabalhando, o Senhor vai trabalhando no seu coração, porque você tem prazer naquilo que Deus colocou nas suas mãos. O cuidado que aquela mulher tinha mexeu com o coração de Deus, levando o profeta a liberar a bênção sobre a vida dela. Agora analise o seu coração. Quando o seu líder, o seu pastor te pede um favor, o que você pensa ou fala? Não responde, só pensa. De novo eu? Toda vez eu que faço. Gente, nós vamos fazer um café com os pastores, quem pode ajudar? Aí está lá a mensagem no WhatsApp. Vou fingir que nem vi. Como que está o seu coração? Você tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer em servir o reino? Você tem prazer em fazer as coisas com zelo? Assim como aquela mulher? Isso revela o seu coração. Repare que aquela mulher sempre se antecipava ao problema.
Ela insistia para a pessoa: não, vem cá que você vai comer aqui em casa. Amém? Vai fazer isso com o pastor amanhã, quer ver? Pastor, semana que vem você vai almoçar lá em casa. Estou vendo, estou profetizando esse negócio aqui que vai dar certo. Isso revela uma preocupação. Aquela mulher, não, o que precisa? Vai ter o Iluminadas, onde eu posso servir. Vai ter célula, onde eu posso ajudar. Vai ter o Tribus Camp, como é que eu posso fazer para ajudar? Vai ter algo que envolve pessoas, o reino. Então, onde eu posso servir? Aquela mulher se preocupava em servir. Ela tinha zelo, ela tinha um coração de mãe. Ela ajudava. E por que então que ela recebeu o milagre do Senhor? Porque o Senhor se agradou do coração dela. O Senhor se agradou do coração dela. Deus se agrada de pessoas assim. E ela recebeu o milagre de Deus. O sonho dela se realizou. Você vai ver lá nos versículos 15, 16, fala assim: então Eliseu chamou ela e falou: por volta dessa época, no ano que vem você receberá um filho nos braços. E ela ainda falou: não iluda a tua serva não, porque eu sei que esse negócio está meio difícil, meu maridinho aqui está meio devagar nas coisas, né? Fala que ele é idoso e tal. Então, ela não iluda não. E aí, mesmo assim, olha, creia, você vai receber. E a Bíblia fala que na mesma época, né, um ano após, ela recebeu. E aí muitas vezes Deus fala com você: ó, você vai receber isso, você vai ser colocado sobre esse lugar, o milagre está chegando, você vai fazer isso e aquilo que você tanto sonhou, e a gente vai dando desculpas: não, ó Deus, eu acho que não está na hora não, eu acho que não é bem assim não, e a gente vai pondo desculpas. Mas eu quero profetizar: os céus estão abertos sobre você, amém? Você vai receber o seu sonho, o seu milagre. Sabe por quê? Porque você tem um coração zeloso. Você tem um coração que ama, que se deleita na palavra do Senhor, no reino. Só que com o sonho, né? O sonho veio, e a Bíblia fala que o menino cresceu, né? Mas depois de um tempo o menino foi trabalhar lá. Não fala que foi trabalhar, mas ele foi lá na seara com o pai. E aí o que aconteceu com o menino? Passou mal. O menino cresceu, já podia ir trabalhar no campo, né? E ele chegou lá no meio do caminho, e aí a gente vai abrir um leque aqui, né? Para falar: gente, tem muito pai, tem muita mãe que está com medo de mandar o filho trabalhar. Porque ele se apega nesse trechinho aqui, ó, tá vendo, pastor? O filho foi trabalhar muito novo e aconteceu o quê? Morreu. Se eu colocar meu filho para trabalhar, ele vai morrer. Faz isso não. Gente, não faz isso não. Isso aqui é um trecho que Deus usou para ensinar algo que não é isso. Eu vou te mostrar o que Deus quis ensinar para nós aqui. Tem muita gente que se apega nesse trecho, né? O menino veio doente lá, a mãe pegou o menino no colo, e olha só, o pai falou assim: o menino está passando mal, porque pai muitas vezes não sabe resolver o problema do menino doente. Fala assim: vai lá, vai para sua mãe, leva ele para a mãe dele que ela vai resolver. Aí a mãe pega o menino, e a Bíblia fala que a mãe ficou com o menino no colo. Até quando? Até meio-dia, até morrer. Tem gente que está com o sonho na mão e está deixando o sonho morrer. Muitas vezes, gente, só colocar no colo não resolve. Você precisa levar o seu filho para mais perto de Deus. E eu falo porque, olha, nós tivemos o Tribus Camp aí, e a gente insistindo: vamos gente, vamos, leva o seu filho. Ah, meu filho não quer ir. Gente, seu filho está aí, ó. Você precisa levar ele para um lugar de vida. Não fica segurando ele no colo não, porque ele pode morrer. Se você segurar demais, uma hora ele morre. Dê uma direção, assim como aquela mulher conhecia o profeta, ela precisava levar o filho também até o profeta. Ela precisava mostrar o caminho da cura, da vida. Então, confronte o seu filho. Tem hora que você vai precisar confrontar ele. Tem hora que você vai precisar mostrar o caminho, ensinar com sabedoria. Tem hora que você vai precisar colocar limites, regras.
Alguns estudiosos falam nesse texto que o filho sofreu foi com insolação. Ele ficou lá no sol demais e voltou, e aí não tratou bem, e ele desidratou e morreu. Mas isso são estudiosos falando, né? Mas eu creio que, olha, Deus está querendo nos ensinar que a gente não precisa segurar os filhos no colo até morrer. A gente precisa levar os filhos para um lugar de vida. Precisamos levar os nossos filhos para um lugar onde ele vai conhecer o profeta que representava Deus. Você precisa levar o seu filho para um lugar onde ele vai ter relacionamento com Deus, onde ele vai conhecer o Senhor, onde ele vai ter as próprias experiências dele. Aquela mulher já teve experiência com o profeta, ela recebeu um milagre, e agora ela precisava ensinar o filho a ter experiência com o milagre, experiência com o profeta. Isso revela que muitas vezes nós precisamos aprender no meio do caminho, né? Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe. A gente vai aprendendo. A gente quer segurar os filhos debaixo das asinhas, né? No colo. Não, meu filho queridinho, não pode trabalhar, ele não pode sair, não pode fazer isso. Ah, ele não quer, então vem cá, tchutchuquinho da mamãe. E a gente vai criando um filho que não sabe se relacionar, sem um destino. A pastora falou que tem algo poderoso nas suas mãos, mãe, pai, você é autoridade para direcionar seu filho como flecha. A mulher sabia que o filho dela precisava conhecer o homem de Deus, só que ele já estava morto. Aí ela precisou correr atrás do homem de Deus para trazer ele. Então ela reconheceu ali, olha, eu errei, né? Coloquei meu filho ali nos braços até morrer. E aqui, o coração que sabe buscar socorro. Seu filho está morrendo e você não pede socorro. Seu filho talvez já morreu e você não pede socorro. Você não vai até um líder de célula, você não vai até o líder dos jovens, dos adolescentes, você não vai até o seu pastor, você não pede um conselho, você acha que você resolve sozinho. Ou talvez você ache que não tem mais jeito. Ah não, meu filho já desviou, não tem mais jeito para ele, e você desiste dos seus filhos. Só que essa mulher, ela tinha um coração que sabia buscar socorro. Ela reconheceu que o filho que Deus deu para ela, só Deus poderia trazê-lo de volta. E no meio do caminho, ela não deixou as pessoas desanimarem ela. No meio do caminho, ela encontrou com Geazi, a mano do próprio profeta, e ela falou, não, está tudo beleza, deixa eu ir lá até o profeta. Porque muitas vezes, Geazi aqui, nesse sentido, vai representar as pessoas tentando desanimar você. Não, fica tranquilo aí que seu filho não tem mais jeito não. Agora é só oração, fica de boa aí. Só que às vezes é mais do que oração, gente. Você precisa dar uma direção, você precisa ir mais profundo, né? Você precisa buscar de uma outra maneira, você precisa dar uma direção, colocar limites, né? Então, mas hoje no Dia das Mães, por que você está falando desse jeito, pastor? Né? Era para ser uma mensagem assim, bem mais tranquila, de alegria, suave, né? Não, filho, hoje é para a gente abrir os nossos olhos, nossos filhos estão crescendo. E o mundo está querendo engolir os nossos filhos. E se a gente ficar abraçando ele aqui, segurando no colo demais, sem dar uma direção, sem trazer eles para perto de Deus, sabe o que vai acontecer? Eles vão morrer. Vão morrer nas drogas, na imoralidade, nos vícios, na solidão, na ansiedade, na depressão, vão morrer sozinhos. Então a gente precisa dar um destino para os nossos filhos. Talvez você hoje é uma mãe, né, um pai que está vendo seu filho, sua filha se perder no seu colo. Talvez você é um pai, uma mãe que está vendo seu filho se perder para a imoralidade, para a pornografia, nos braços de uma pessoa, de um homem, de uma mulher qualquer. Olha, corra na direção certa. Assim como aquela mulher, não dê atenção aos Geazis da vida. Não dê atenção às notícias, não dê atenção à fofoca, ao desânimo, às pessoas tentando te desanimar. Não dê atenção para isso. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos. Continue correndo em direção ao profeta. O profeta representa ali quem?
A presença de Deus. Continue correndo para a presença de Deus, para a graça de Deus, olhando para o coração de Deus, falando: Deus, você não me deu filhos para perderem no mundo. Você não me deu filhos, Pai, para se perderem nas drogas. Continue posicionada, clamando, intercedendo pelos seus filhos, orando, buscando pelos seus filhos. Continue se intercedendo, continue mostrando o caminho, continue levando seus filhos para mais perto de Jesus. Sabe, a minha mãe, ela sempre foi assim. Uma mulher de oração, algumas pessoas aqui conhecem, né? Uma mulher de oração pelas madrugadas. Ela, com a sua equipe lá na igreja que ela faz parte, elas adotam pessoas, né, no sentido de filhos de oração. Eu já comentei aqui outras vezes, e ela tem lá, todo ano elas fazem, né, pegam o nome dos adolescentes e jovens e distribuem, olha, e ela ora durante 1 ano por aquela pessoa. E ela começa a orar. E foi assim na nossa casa, foi assim eu, os meus 3 irmãos, né? Nós víamos isso, nós vivemos isso. Então, uma mulher de oração. Uma mãe que ensinava os filhos o caminho, o meu pai também. Então, nós precisamos ter esse coração, né? Uma mãe que espalhava versículos pela casa. Você ia no banheiro, no espelho do banheiro tinha lá o versículo da semana para você decorar. Você sentava em frente ao sanitário para fazer aquele trabalho, tinha lá em frente ao sanitário um versículo para você decorar. Você ia na cozinha, tinha lá o mesmo versículo, é o versículo da semana. Espalhava versículo pela casa toda. Ó, essa semana nós vamos decorar esse versículo. E isso foi introduzindo no nosso coração a palavra de Deus. Estratégias que o Senhor deu para ela, e o Senhor pode dar para você outras estratégias também, para você mostrar o caminho para o seu filho, para você cuidar do coração do seu filho. Ah, não faltou correção. Um dia, eu lá com uma criança, né, vendo lá os meus amiguinhos tudo falando palavrão, e aí eu comecei com aquele negócio, parará, vou falar aqui, né, mas é aquele negócio bem esquisito, né? E aí no meio de casa lá, brincando, soltei aquele palavrão. Aí minha mãe, legal, né? Vem cá, deixa eu te ensinar uma música. Pegou no meu braço, foi lá no tanque, pegou um sabãozão de coco. O sabão lava minha boquinha. Foi esfregando o sabão na minha boca. Pergunta se eu esqueci. Esquece não, filho. Lembra do sabão, lembra da música. Mas o ensino ficou. Tem hora que tem que esfregar o sabão na boca dessa galera aí, gente. Né? Então, olha só. Nós precisamos ensinar. Os filhos, todos os filhos lá em casa, 14 anos, trabalhar. Então, tem essa de, meu filho quer só estudar. Ele não tem que querer não, filho. É você que vai dar a direção. Então, é claro que cada casa é de um jeito, mas você vai pedir a Deus a direção para a sua casa. Deus, como que vai ser aqui em casa? Que hora que ele vai trabalhar? Mesmo que não seja fora, mas é dentro de casa. Uns filhos que não sabem lavar uma vasilha. É difícil. Então, o dever de quem? Do pai, da mãe. Nosso dever de cuidar, de ensinar, né? Então, lá em casa, do mesmo jeito, os filhos não ficavam ociosos. Então, estudava de manhã, de tarde você vai aprender um instrumento. Se não quer um instrumento, não, então você vai para a aula de inglês ou espanhol, você vai escolher alguma coisa. Mas não ficava dentro de casa, batendo papo, à toa, não. Então, tinha programação para todo dia. Né? Você trabalhava, você aprendia um instrumento, você estudava, então tinha uma programação, um ensino. Então os filhos precisam dessa direção, uma vida devocional, você precisa incentivar os seus filhos numa vida devocional. Minha mãe fazia isso, meus pais fizeram, né? Nós decoramos os livros da Bíblia. Aí chega aqui, a gente pergunta para você, né? Abre aí, gente, em Ageu. Aí, tem isso aí na Bíblia? Nem nós adultos estamos sabendo, então a gente precisa começar em nós. Então, as mães, os pais, minha mãe fez isso conosco, nós precisamos aprender sobre isso. Ensinar nossos filhos vida devocional.
livros da Bíblia, decorar. A gente fala dos judeus, os judeus com 12 anos, eles sabem a Bíblia. E vão lá. Por que Jesus foi lá conversar com os doutores da lei lá, com os 12 anos? É o costume. Eles vão falar e recitar a Bíblia toda, né? Então é isso que você precisa fazer, ter um coração que ensina, que dá direção para os seus filhos. Você tem uma autoridade, uma responsabilidade de direcionar os seus filhos para um caminho de vida. E aquela mulher talvez percebeu isso tarde demais. O filho dela já estava morto. Mas graças a Deus, que é um Deus de oportunidades, ela foi lá e buscou o profeta. Vamos lá. Vai lá, profeta, libera a vida de novo, porque Deus está aqui sobre o meu filho. Amém? Essa mensagem não tem a ver apenas com a mulher ou com o filho. Talvez você fale assim, mas eu nem sou mãe, nem sou pai, né? Mas você tem um sonho. Amém? Você tem sonho? E por que esse sonho ainda não foi satisfeito? Porque nós precisamos aprender a nos deleitar na presença do Senhor. Quando você se deleitar em Deus, Deus vai olhar para o seu coração, assim como fez com aquela mulher, e vai realizar os desejos do seu coração. Então sonde aí o seu coração. Se coloque de pé aí no seu lugar. Quero convidar você para olhar para essa mensagem e extrair dela o que tem a ver com você. Sonde o seu coração agora. O que gera prazer na sua alma? Onde você gasta a sua energia, os seus recursos, as suas forças? Você é atencioso aos detalhes, aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos para fazer? Você antecipa as coisas para você fazer da melhor maneira? Feche os seus olhos aí, deixa o Espírito Santo falar com você. Qual o desejo do seu coração ainda não foi satisfeito e contemplado por Deus? Por que será que isso não aconteceu? Comece a perguntar para o Espírito Santo aí. Deixa Ele ministrar ao seu coração. Onde você precisa alinhar a sua vida? Será que o seu filho está morrendo no seu braço, no seu colo? Será que você precisa mudar ainda alguma direção, alguma regra, alguma dinâmica dentro da sua casa? Será que Deus precisa te dar uma estratégia ainda para que os seus filhos não morram? Será que você já desistiu dos seus filhos? Será que você já desistiu dos seus pais, dos seus irmãos? Será que você já desistiu de ganhar a sua família para o Senhor? Eu quero que você peça ao Senhor o coração dessa mulher. Um coração que se alegra no Senhor. Um coração que é satisfeito na presença de Deus. O segredo para um coração satisfeito é amar a presença de Deus. É amar as coisas do reino. É amar aquilo que vem dos céus. É fazer com zelo. Os segredos para um coração satisfeito é fazer com cuidado nos detalhes. É você amar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Feche os seus olhos aí. Eu quero orar por você. Se você quiser, coloque a sua mão sobre o seu coração e comece a entregar diante de Jesus aquilo que Ele precisa mudar em você. Peça a Ele um coração agradecido. Peça a Ele um coração satisfeito. Peça a Ele para gerar prazer no seu coração, nas coisas do reino. Peça a Ele para gerar no seu coração prazer e atenção aos detalhes. Peça a Ele para você colocar cada dia mais as suas forças e as suas energias naquilo que é dos céus. Peça a Ele para que você esteja atento a tudo que o Senhor coloca nas suas mãos. Peça a Ele para você ter força para fazer com excelência. Sim, Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite, pedindo ao Senhor, ó Deus, assim como aquela mulher, satisfaça o nosso coração. Ó Deus,
nós temos prazer naquilo que é dos céus, naquilo que é do reino. Nós temos prazer em fazer o nosso melhor, em abrir a nossa casa, ó Deus, para receber as pessoas, para receber aquilo que é do Senhor, para receber uma célula, para receber, ó Deus, o nosso vizinho, para liberar uma palavra sobre eles, ó Deus, para receber com alegria. Ó Deus, coloca no nosso coração a atenção aos detalhes, o desejo de fazer o nosso melhor em tudo, ó Deus, que o Senhor nos chamar. Nos gere um coração, ó Deus, em nós, um coração zeloso. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe perder os nossos filhos. Ó Deus, se os nossos filhos estão morrendo, nós queremos liberar uma palavra agora de vida sobre eles. Nós declaramos sobre os nossos filhos e filhas, ó Deus, paixão pela tua presença, paixão pela tua palavra, pelos teus princípios, em nome de Jesus. Os filhos que estão nas drogas, nos vícios, na imoralidade, nós dizemos agora, declaramos, ó Deus, que a força do mal, que a força das trevas, ó Deus, perca agora em nome de Jesus. Nós declaramos derrotado, ó Deus, sobre cada um dos nossos filhos a força das trevas e declaramos, ó Deus, o reino do céu sobre eles. Declaramos, ó Deus, que os filhos voltem, ó Deus, em nome de Jesus. Nós não vamos perder os nossos filhos no nosso colo. Em nome de Jesus, nós vamos declarar os nossos filhos, ó Deus, cheios de vida, cheios de prazer, ó Deus, na tua palavra, relacionando contigo, amando o Senhor, tendo experiências profundas com o Espírito Santo, tendo experiências profundas com o Senhor. Nós declaramos, ó Deus, uma conversão do coração dos filhos aos pais e do coração dos pais aos filhos. Em nome de Jesus, declaramos, ó Deus, um derramado Espírito Santo sobre nossa casa. Declaramos, ó Deus, um derramado Espírito Santo sobre os filhos que estão nas ruas, ó Deus, os filhos que sofreram maus tratos. Declaramos, ó Deus, a cura sobre o coração dos teus filhos. Declaramos, ó Deus, a cura sobre a alma deles. Em nome de Jesus, declaramos eles de volta para um lugar, ó Deus, onde eles são amados, para um lugar, ó Deus, onde eles são bem cuidados. De volta, ó Deus, para a tua casa, de volta para a nossa casa. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, pelo que o Senhor está gerando em nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode, ainda de pé, feche os seus olhos aí no seu lugar. Você que gostaria que a gente orasse porque você entendeu que o seu filho se perdeu. Eu quero chamar aqui o pastor Emerson. Você entendeu que o seu filho está perdido, talvez está morto, talvez por sua causa. E você hoje entendeu isso, talvez morto espiritualmente, talvez morto, perdido nas drogas, perdido nos vícios, perdido na pornografia. Talvez porque você poderia ter feito algo mais. Eu quero orar por você agora. Quero orar por você agora. Que o Senhor venha sobre o seu coração, tirando toda a culpa, tirando todo o medo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Para que o Senhor traga para você estratégias como um pai, uma mãe intercessora. O Senhor traga sobre você autoridade para declarar a volta do seu filho para os pés da cruz, para o Senhor. Em nome de Jesus, você que se identificou com isso, queremos orar por você. Em nome de Jesus. Pode vir, se coloque no altar. Deus tem respostas no altar. O altar é lugar de sacrifício, mas também é lugar de resposta. Venha fazer um resgate. Venha fazer um resgate. Venha fazer um resgate. O Senhor dá ordem aos anjos dele. E eles vão lá. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdam a salvação. Os anjos estão a nosso serviço. Nós declaramos: onde está este filho? Onde está essa filha?
perdido, ferido, incrédulo. Onde ele está, onde ele estiver, nós declaramos a visitação do Espírito Santo. Como igreja, nós concordamos com isso, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós preparamos um ambiente de restauração, preparamos um ambiente de renovo, em o nome de Jesus, e nós declaramos que a palavra vai encontrar lugar no coração dele, a palavra vai encontrar lugar no coração dela, e vai ser gerado restauração, e vai ser gerado ressurreição. Este filho que estava perdido foi achado, este filho que estava morto reviveu. É isto que está lá na passagem do filho pródigo. Que o teu filho seja achado pelo Espírito Santo. O filho que está completamente morto nos seus sentidos espirituais, no seu sentido em relação a você pai, em relação a você mãe, que ele seja achado no nome de Jesus. Tem uma igreja orando, tem uma igreja profetizando, tem o Espírito Santo ministrando, que ele seja achado, que ela seja achada, que brote arrependimento, brote cura, renovo, restauração. É assim que nós abençoamos a sua vida, é assim que nós abençoamos os seus, no nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Pode se assentar.